Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Respondeu Jesus: Digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João capítulo 3, versículo 5. Sejam bem-vindos, cristãos ortodoxos, catecúmenos e buscadores da fé ortodoxa. Iniciamos, neste momento, um podcast aqui em nosso canal. E no podcast de hoje nós iremos falar sobre o batismo do Senhor e o nosso batismo. Qual o significado deste mistério para a igreja e qual a sua importância em nossa vida? Primeiramente, aos que ainda não são inscritos no canal, convido para que se inscrevam e acompanhem todas as nossas publicações. Então, iniciamos com o seguinte tema. O batismo, ele não é uma convenção social, certo? Existe muito aqui no Ocidente uma prática de enxergar os sacramentos não como sacramentos, mas como convenções sociais, né? Do mesmo jeito que eu nasço, cresço, multiplico e morro, né? Do mesmo jeito que eu tenho que trabalhar para pagar as contas, né? Do mesmo jeito que eu tenho que ah, terminar meu ensino médio, do mesmo jeito que eh, eu tenho que ter família, então eu também tenho que, uma vez na vida, ser batizado, tenho que receber a comunhão uma vez na vida, tenho que ir à igreja, né, para me casar, né? E a igreja ela vai se tornando uma convenção social, apenas algo cultural, apenas um costume, né? Algo que a gente faz socialmente e não, né, quando deveria ser a participação no corpo de Cristo, né? Ser de fato uma nova criatura. E nós vemos essa mentalidade de convenção social muito forte no Ocidente, especialmente por todos aqueles que não levam a sério, né, a fé, a igreja e o próprio Deus, né? Daqueles que levam e carregam em sua mentalidade igreja como algo realmente social, né? Uma convenção social, um costume, né? Algumas das coisas que a gente faz culturalmente, porque faz parte da nossa cultura, né? Mas é apenas uma questão social, né? Um status social. E não de fato buscamos o santo batismo pela graça de Deus, pela graça do mistério, do sacramento. Então, é importante dizer logo de cara: o batismo não é uma convenção social. Nós não nos batizamos apenas por uma questão social, né? Por uma questão de gosto. Não. Aqueles que procuram batismo, sejam os catecúmenos ou os pais, padrinhos de uma criança, estes procuram ou devem procurar não algo meramente social, mas acima de tudo a graça de Deus. A graça de Deus de tornar-se participante do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, participante da nova aliança instituída pelo Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, tendo estabelecido esse ponto, vamos ao ponto seguinte: o batismo de Cristo. Pois, para entender o porquê nós nos batizamos e para entender o porquê é necessário que recebermos a graça do batismo, né, é necessário também, antes disso, para que entendamos o significado e a profundidade do santo batismo, é necessário que nós entendamos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, o Verbo divino, que para nossa salvação se fez carne, se fez homem, verdadeiramente homem, no Senhor Jesus Cristo, sua natureza, em sua pessoa,
existem a natureza humana e a natureza divina, sem confusão, sem mistura e sem separação. O Senhor é verdadeiramente Deus e homem. Deus que se fez homem, o homem Deus. E o Senhor Jesus Cristo, chegada a hora, como nos conta o Santo Evangelho, em Mateus capítulo 3, versículo 13, então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João, o Batista. E, ao contrário do que eu vejo muito em pregações protestantes e até mesmo católico-romanas, né, a compreensão do batismo do Senhor é muito limitada. Apartados da ortodoxia, os heterodoxos, né, aqueles que se denominam cristãos, mas que estão apartados da fé ortodoxa, não possuem a plenitude do conhecimento e do cristianismo, e por isso lhes falta a plenitude do entendimento correto. Muitas vezes se fala do batismo do Senhor como que Cristo tenha sido apenas um modelo, né? Um exemplo para que todos nós, tendo o Senhor Jesus Cristo como exemplo e como modelo de conversão, pois sabemos que, sendo o Senhor o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Verbo encarnado, o Senhor não tinha pecados e nem necessidade de arrependimento, pois o Senhor mesmo é Deus, né? E dizer que o Senhor precisa de batismo seria uma blasfêmia. Mas então por que o Senhor Jesus Cristo foi até o Jordão para se batizar por São João Batista? Então, os heterodoxos, na limitação, como lhes falta a plenitude do cristianismo, enxergam apenas o Senhor como aquele que foi o modelo para nós. E por ser o modelo, né, o Senhor se batizou. Mas na Santa Ortodoxia, que guarda a plenitude da revelação de Deus e a plenitude da graça de Deus, nós enxergamos que o Senhor não é apenas o modelo, o protótipo, mas que, muito pelo contrário, não apenas o Senhor não precisava do batismo, mas o batismo precisava do Senhor Jesus Cristo. Foram as águas do Jordão que foram batizadas e tocadas pelo Senhor. Entendem o que isto significa? Não é que o Senhor precisava do batismo, mas era o batismo que precisava de Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo 3 vezes mergulha no Jordão, o Senhor santifica e enche, insufla as águas do Jordão com a sua graça, com a sua presença, com o seu corpo divino humano. São as águas do Jordão que são batizadas em Cristo. São as águas do Jordão que são santificadas pelo toque do Senhor Jesus Cristo. Onde o Senhor Jesus Cristo não é apenas o modelo para nós, mas Ele é aquele que santifica e que dá a graça ao sacramento. Por conta disso, né, a Igreja, em sua ortodoxia, nos ensina sempre na festa da Teofonia, quando celebramos o batismo do Senhor no Rio Jordão, quando celebramos a manifestação da Trindade, onde o Senhor Jesus Cristo, ao ser batizado, né, resplandece a glória de sua ressurreição no Jordão. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, aparece em forma de pomba e então diz o Pai: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. No batismo do Senhor, na Santa Teofania, nós vemos a manifestação da Trindade e a manifestação da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois já no batismo,
o Senhor, sendo Deus, antecipa, né, a graça da sua morte e ressurreição. Assim como o Senhor permaneceu 3 dias no Hades, na morte, destruindo o poderio do demônio e resgatando os justos, a alma dos justos, e no terceiro dia o Senhor ressuscitou gloriosamente também no seu batismo. 3 vezes o Senhor mergulhou e, ao sair a terceira vez, manifestou a sua glória e a glória da Trindade, sendo o batismo não apenas uma prefiguração da morte e ressurreição do Senhor, mas sendo ali uma antecipação, né? O Senhor santificou o batismo com o poder e com a graça da sua morte e gloriosa ressurreição. Então, concluímos este ponto dizendo que não era o Senhor que precisava de batismo, mas era o batismo que precisava do Senhor. Precisava do Senhor não apenas como modelo, como protótipo, mas precisava no Senhor enquanto a sua graça, a sua vida divina, humana, com a qual ele santificou o santo batismo, com o poder de sua morte e gloriosa ressurreição. Então chegamos ao próximo ponto, que é o nosso batismo. Por que nós nos batizamos? Por que é tão importante o santo batismo? Não apenas para imitar a Cristo, mas para nos tornarmos participantes do seu corpo. Como ensina Santo Apóstolo Pedro em Atos 2, versículo 38, arrependam-se e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Como sabemos, o próprio Senhor Jesus Cristo ensina e ordena aos seus apóstolos que batizem. É o próprio Senhor que institui o santo mistério do batismo. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículos do 15 ao 16. Como diz também São Paulo em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. O santo batismo, o santo sacramento, o santo mistério do batismo, como já dito, não é apenas uma convenção social, mas se trata de um sacramento, se trata de um sacramento onde nós nos tornamos participantes do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito em Romanos capítulo 6, versículos do 2 ao 7, de maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desta forma formos unidos a ele, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu
foi justificado do pecado. Quando nós entramos nas águas do santo batismo e somos batizados e mergulhamos nas águas do santo batismo pela tripla imersão, nós descemos ao Hades, a mansão dos mortos. Nós ali somos sepultados e participamos da morte de Cristo. E quando subimos pela terceira vez, então nossa alma participa da graça da ressurreição de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Como é cantado no rito do batismo, vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. De Cristo fostes revestidos. Pelo santo batismo, nos tornamos participantes da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa alma é sepultada com o Senhor e participa de sua descida ao Hades, assim como participa da sua gloriosa ressurreição do Hades. Esta é a grande graça do santo batismo. Não apenas, né, um evento social onde nos reunimos com quem amamos para festejar um momento feliz, mas muito mais do que isso, é tornar-se participante e revestido do poder e da glória do próprio Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Este é o significado do santo batismo. Quando entramos nas águas do batismo, entramos no Jordão, e pela graça do Espírito Santo, que não está presa às limitações de nossa mente e do nosso entendimento, mas pela graça do Espírito Santo, nós somos inseridos e nos tornamos participantes do próprio batismo do Senhor. Com ele somos sepultados e com ele somos ressurretos. Isto não é uma mera ocasião de reunião social, mas disso se trata uma nova vida. Claro, nosso corpo, nossa mente continuam com as limitações, com a mortalidade, nossa alma é sepultada e ressuscitada com o Senhor, mas nós continuamos com um corpo doente, um corpo mortal, e aos poucos nós temos que, na igreja, irmos lutando contra as nossas perplexidades e nos submetendo ao Senhor Jesus Cristo, para que a graça do santo batismo possa florescer em nossas vidas. Não basta apenas ser batizado e pronto, já estamos prontos. Não. Pelo batismo nos tornamos participantes do corpo do Senhor. Nos tornamos participantes do próprio Senhor Jesus Cristo, de sua morte e ressurreição. Nos tornamos participantes. Isto não significa que não precisamos mais participar. Através do santo batismo, a partir do santo batismo, devemos vivenciar e lutar com todas as forças, com toda a violência do nosso coração, da nossa mente, para lutarmos contra todas as paixões que querem nos escravizar. E desta forma, a partir dessa luta, nos inserirmos no corpo do Senhor, recebendo e participando dos santos mistérios da igreja, de uma forma que
santifiquemos a nossa vida e a nossa mente doente e que, a partir dessa vivência, a partir dessa participação no corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo, não percamos e não renunciemos à graça que recebemos no Santo Batismo. Quando o Senhor fala no Santo Evangelho sobre a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, esta fonte de água viva que jorra para a vida eterna, pela graça do Espírito Santo, ao qual recebemos, é o próprio Santo Batismo. No Santo Batismo recebemos o Espírito de Deus. No Santo Batismo, na tripla imersão, somos sepultados com o Senhor e somos insuflados e agraciados pela graça do Espírito Santo de Deus. Nos tornamos participantes do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, da nova e eterna aliança. E, por meio do Espírito Santo de Deus, nos tornamos filhos do Altíssimo e participantes da glória da ressurreição do Senhor. Mas, para preservarmos esta graça, para nos preservarmos como membros do corpo do Senhor, é necessário uma vida de arrependimento, uma vida onde a nossa missão como cristãos ortodoxos é preservar e perseverar na graça do nosso santo batismo. Não basta ser batizado e achar que tudo está certo. Se não preservarmos a graça do santo batismo, nós nos perderemos no final. Se nós imaginarmos o santo batismo como uma lamparina, onde somos uma lamparina cheias com o santo óleo e onde é colocado o pavio e é acendida a chama, se não preservarmos essa chama, se não tomarmos cuidado para que ela se mantenha acesa, nós podemos deixar que ela se apague. O óleo continua ali, mas a chama só ficará acesa se nós a preservarmos. Da mesma forma, o santo batismo que recebemos permanece em nós, mas se nós não o preservarmos através do arrependimento e da participação nos santos mistérios da igreja, nós deixamos que a chama, a graça de Deus que recebemos no batismo se apague. E desta forma, o óleo permaneça frio e não apenas isso, que ele perca a sua função. Por isso que o batismo não é apenas uma convenção social, certo? Ser batizado significa tornar-se participante, e participante de verdade. Quem participa e busca vivenciar uma nova vida no corpo de Cristo, que é a igreja. Por fim, como um último ponto de reflexão, falaremos aqui de forma breve sobre a prática do santo batismo na igreja. Primeiramente, como dito no primeiro ponto, o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu batismo, batizou e santificou as águas do Rio Jordão. E mais tarde, o Senhor disse: então Jesus aproximou-lhe deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que vos tenho ordenado. E eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que vos tenho dito. E estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20. O Senhor Jesus Cristo, quando batiza e santifica as águas do Rio Jordão, e o Senhor, por meio de si, santifica o sacramento do batismo, né? Quando nós somos batizados, todos nós entramos nas águas do Jordão. Antes do batismo é realizada pelo sacerdote, seja bispo, seja padre. O sacerdote ortodoxo, ele realiza a bênção das águas, e nesta bênção das águas, as águas onde os catecúmenos serão batizados, elas não são apenas uma água benta, mas elas são a água do próprio Jordão, que pela graça do Espírito de Deus e pela graça do santo sacerdócio, as águas que serão utilizadas para o santo sacramento não são uma memória ou uma representação do Jordão. Não, pela graça do Espírito Santo, elas são o próprio Jordão, pois pela graça do santo sacerdócio, de onde emana o Espírito de Deus, pela bênção das águas, aquelas águas são o próprio Jordão, pois só há um batismo, e todos nós, quando somos batizados na tripla imersão, no Santo Sacramento, todos nós participamos de um único batismo, do batismo de Cristo. Por isso, pela graça do sacerdócio da Igreja, todas as vezes que um fiel é batizado, ele é batizado nas águas do Jordão, e ele é tocado pelas mesmas águas que foram santificadas pelo nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Outro ponto importante a ser falado é sobre, a idade para se batizar, né? Existem, como nós sabemos, protestantes que ensinam que crianças não devem ser batizadas porque o Senhor só se batizou, né, quando era adulto, com 30 anos. E portanto, as crianças não podem, né, receber o batismo porque elas não entendem o batismo. Elas não sabem que estão renunciando ao mundo, que estão sendo sepultadas em Cristo e tudo mais, né? Elas não sabem, são crianças, são bebês, são recém-nascidos, né? Só que nós sabemos que o Senhor, quando se batizou, como já foi dito, não foi ele que se batizou, mas foi o Jordão que foi nele batizado. Mas as crianças, como diz o Senhor em outro evangelho, não afastem de mim as criancinhas, não as impeçam de vir até mim. Todos conhecem esse evangelho, não conhecem? O próprio Senhor nos ensina: não impeçam as crianças de virem até mim, pois delas é o reino de Deus. E aqueles que quiserem entrar no reino deverão ser como elas. Será que o Senhor as negaria o batismo só porque elas são crianças? Quando o Senhor diz: batizai, fazeis discípulos a toda gente, a toda pessoa. Criança é gente e é pessoa. Portanto, afastá-las do batismo é afastá-las dos ordenamentos do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante dizer, sim, a criança não entende. Por isso que ela é batizada através da fé dos pais e padrinhos.
E na Igreja Ortodoxa, esses pais e padrinhos devem ser cristãos ortodoxos. Se os pais não forem, pelo menos os padrinhos têm que ser cristãos ortodoxos. E caso isto aconteça, é algo especial, é algo que acontece na economia da igreja, mas nesses casos os padrinhos se tornam responsáveis pela criança, por levarem as crianças à igreja, né? Na igreja ortodoxa não existe isso de batiza hoje, 6 anos depois, quando está maiorzinho, faz uma primeira comunhão, aí depois, quando vira adolescente, crisma. Não. O batismo na igreja ortodoxa ele é completo. A criança, ela, assim que é batizada, ela é crismada, recebe o dom do Espírito Santo. Separar a crisma e o batismo é como separar as naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua humanidade e sua divindade. É uma abominação realizar essa separação. O batismo e a crisma são feitos juntos, não separados, como faz a Igreja Romana. E a criança ou adulto que é batizado na igreja, assim que é batizado, já recebe o Santo Crisma, o selo do dom do Espírito Santo. Caso não, o batismo fica incompleto. E, tão qual é batizado e crismado, seja criança, seja adulto, né, a pessoa já entra e recebe a comunhão dos santos mistérios, da Santa Eucaristia. Aí alguns, né, podem dizer: ah, mas a criança também não entende que vai receber o corpo de Cristo, ela não sabe que é o corpo de Cristo. Sim, da mesma forma que ela é batizada sem saber o que é o batismo, ela também comunga sem saber o que é a Eucaristia, pois ela também, assim como é batizada pela fé dos pais e padrinhos, ela também comunga dos santos mistérios pela fé dos pais e padrinhos. Não é mesmo? Então, eu fico admirado quando vejo, né, católicos romanos que negam a Eucaristia e que defendem que não se pode dar a Santa Eucaristia a bebês, porque eles não entendem, mas batizam, sendo que eles também não entendem, né? Então, a mesma condição para batizar é a mesma condição para receber a Santa Eucaristia. Por fim, falando da Santa Eucaristia, falando da responsabilidade dos pais e padrinhos para com a criança, ou do próprio catecúmeno adulto ou adolescente que já se batiza maior, já com entendimento, todos nós somos batizados não por uma convenção social, como eu já falei, mas para participarmos do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos membros da igreja, para recebermos a graça de Deus nos santos mistérios. Caso não, para que o batismo? Se você batiza a sua criança, ou se você mesmo se batiza para tirar foto e ir embora da igreja, voltar 10 anos depois, quando for casar, ou sei lá o quê, para que serve esse seu batismo? O batismo não é algo social. Nós nos batizamos para participarmos dos santos mistérios. Logo, é não apenas hipócrita, mas é ridículo nós termos hoje em dia pais, mães, padrinhos, pessoas que pensam só batizar a criança naquele momento, ou até mesmo adultos que pensam apenas em se batizar naquele momento, mas que não vivem no corpo de Cristo. Recebem a graça de se tornar participantes, se tornam participantes do corpo de Cristo e logo depois dão as costas ao corpo do Senhor. Não participam dos seus santos mistérios. Não buscam uma nova vida de arrependimento. Por isso, estou repetindo tanto desde o início, o batismo não é uma convenção social, não é uma reunião social, não é uma formatura, não é um diploma. É a entrada no corpo de Cristo. É a participação no corpo de Cristo. E participação significa participação.
por meio de arrependimento, por meio da busca incessante pelo Senhor Jesus Cristo. Pois se você não quer viver o Senhor Jesus Cristo, e se você não quer que sua criança viva o Senhor Jesus Cristo, então não busque o batismo. Não seja hipócrita. Então, por fim, só uma questão, né, que já me foi levantada uma vez. Mas se a criança ela é batizada, crismada e já comunga sem entender, isto não atrapalha no futuro? Não, claro que não, muito pelo contrário. É muito mais fácil viver uma vida em Cristo quando crescemos nutridos não apenas pela fé, mas pelo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nossa alma, banhada pelo Senhor Jesus Cristo, é pouco a pouco restaurada em sua imagem e semelhança a Cristo, quando a criança cresce sendo nutrida na fé e no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o Santo Evangelho, o arrependimento, a ascese, os santos mistérios, isso não é estranho para ela. É muito mais fácil alguém perseverar e preservar a graça do santo batismo quando é nutrido e cresce tendo participação no corpo de Cristo, do que quando, né, a criança é batizada, some da igreja, depois volta quando está maiorzinho, quando os santos mistérios já são estranhos para ela, quando ela já tem que reaprender, porque de fato não participou do corpo de Cristo. Então, dados, né, esses pontos de reflexão aqui neste podcast, concluímos este podcast sobre o batismo do Senhor, sobre o nosso batismo, concluindo com um resumo, né, dessas reflexões. Primeiro, o batismo não é uma convenção social, o batismo não é uma formatura, o batismo não é um diploma. O batismo é um sacramento, é um mistério instituído e santificado pelo próprio Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. E ser batizado é tornar-se participante do corpo de Cristo, o que significa buscar e viver uma nova vida na igreja, nos santos mistérios, na vivência, no arrependimento. Não é um diploma que você guarda, mas é vida, a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Que o Senhor, sim, concluindo, caso hajam dúvidas, né, podem mandar nos comentários do vídeo que nós responderemos dentro dos comentários. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos conceda a graça de perseverarmos na graça de Deus que recebemos no nosso santo batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.